Paz e luz para você que está comigo em mais uma mensagem Heróis da Fé. Um projeto de Deus onde se reúne uma equipe de missionários junto comigo em oração, trabalhando com afinco para que possamos, através desse projeto, trazer a revelação do Espírito de Deus para você. Você, meu irmão, você, minha irmã, que muitas vezes até já conhece a Bíblia. Mas no livro do apóstolo Paulo, a sua segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo diz que Deus nos fez ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, o Espírito de Deus é que nos traz a vida da palavra que lemos. Uma pessoa, quando lê a Bíblia e pega a Bíblia ao pé da letra, ela acaba por não conhecer de fato o que Deus quer falar, o que Deus quer trazer. Somente a revelação é que nos dá o conhecimento de Deus que buscamos através da Bíblia. Jesus disse assim: eu falo por meio de parábolas. E ele ainda disse que estas parábolas só entenderiam os humildes de coração, aqueles aos quais estão prontos para receber o Espírito revelador. Uma pessoa soberba não consegue ter o Espírito Santo. Uma pessoa que não tem humildade não consegue ter o Espírito Santo e automaticamente, não tendo o Espírito Santo, essa pessoa não tem a revelação que ele nos traz. Portanto, dentro desse projeto, milhares de pessoas estão sendo alcançadas em mensagens reveladoras, mensagens que trazem profundidade de um conhecimento de Deus, de um Deus verdadeiro, capaz de libertar, capaz de dar a vida e capaz de mudar toda e qualquer história da vida de uma pessoa. Esse projeto veio do coração de Deus para o seu coração. Hoje eu quero trazer uma mensagem onde eu vou falar sobre a covardia do homem e a vontade de Deus. Covardia do homem e a vontade de Deus. Mas antes de começar essa mensagem, eu convido você para compartilhar essa mensagem. Deixar aqui o seu like, o seu comentário. Você que já está comigo, me acompanhando em todas as mensagens, que Deus continue te abençoando. Você que está comigo hoje pela primeira vez, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e assim, todas as quartas-feiras, quando eu trouxer aqui uma mensagem nova, você será notificado. Eu quero começar a mensagem hoje lendo com você o texto de Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. E diz assim a palavra de Deus: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem,
E foi-lhes os tijolos, ou foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, ou seja, venha, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O homem construiu uma torre. E a intenção do homem, a vontade do homem, o objetivo do homem é que aquela torre chegasse até o céu, como se pudesse fazer isso. Mas o homem intentou para isso. E naquela construção, eles queriam que aquele povo de uma só língua, uma só nação, chegasse até Deus. Deus, por sua vez, vendo a construção do homem, desceu até onde o homem estava, desceu até o homem, desceu até aquela construção. E Deus, então, mandou que se espalhasse as línguas. A língua não podia ser uma só. Não podia haver apenas uma só nação. Deus então chamou com ele Jesus e o Espírito Santo. E você vai ver isso porque eu vou ler novamente. E disse: venha, vamos. Desçamos agora para ver o que o homem está fazendo. Vou repetir a leitura para que você acompanhe comigo o que aconteceu nesta história. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venha, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: venha, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. A pretensão do homem era que aquela torre tocasse nos céus, chegasse no céu, chegasse até Deus. Eles queriam se aproximar de Deus. Uma vez que esse homem já havia errado no passado, uma vez que esse homem já havia sido destruído pelo dilúvio, uma vez que esse homem estava longe de Deus, a Bíblia claramente nos mostra que o único homem que se diferenciava dentre todos os homens da terra naquela época foi Noé. Por causa de Noé, Deus então fez uma aliança com o homem novamente. E o homem agora sabia que não podia errar, não podia pecar, ou se pecasse, ele precisava de ter um arrependimento. Eu dizia na última mensagem que trouxe, sobre exceção ou regra. O homem passou a fazer do pecado uma regra descontrolada, onde eles viviam se corrompendo
e se desviando de Deus, saindo da presença de Deus, se separando de Deus. E o único que não fez isso foi Noé. Então o homem já estava cansado, acredito eu, de perder. E eles quiseram então intentar uma construção de uma torre para chegar até Deus, para que eles pudessem agora estar bem perto de Deus. Mas a pretensão do homem não era a vontade de Deus. Vou voltar aqui para você continuar então me acompanhando. E disseram: venham, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados. O homem não queria que houvessem pessoas espalhadas. Queriam que aquela cidade, somente aquela cidade, chegasse até Deus. Aquele lugar, aquela nação, chegasse até Deus. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então Deus continua falando: venham, desçamos e confundamos ali a sua língua. Note que Deus não está sozinho. Ele conversa com alguém, ele fala com alguém. Ele está falando com Jesus, que era o Verbo, e com o Espírito Santo. Façamos ali a divisão de línguas. Vamos acompanhar. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Vou continuar aqui até o versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A partir dali, Deus dividiu as línguas, espalhou as línguas, confundiu a língua dos homens. Mas por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez com que um não entendesse a língua do outro? Que necessidade Deus tinha de fazer isso? Eu respondo a você lendo um outro texto da Bíblia, no Evangelho de Mateus 24:14. Evangelho de Mateus 24:14, que diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então você começa a entender, se houvesse apenas uma língua, o Evangelho do reino não chegaria em todo o mundo. Então, Deus precisou espalhar as nações, espalhar as línguas, dividir as línguas, para que o mundo todo fosse alcançado pelo Evangelho. A covardia do homem queria trazer o Evangelho apenas para uma nação, apenas para um lugar, apenas para uma língua. Deus, por sua vez, para que fosse alcançado todas as nações, ele divide agora línguas, divide povos, divide nações, para eles serem alcançados. A vontade de Deus é que o Evangelho verdadeiro, e aí nós voltamos no Evangelho de Mateus 16, do versículo 17 ao versículo 19, onde Jesus é conhecido por Simão Barjonas
como Filho de Deus aqui na terra. Simão Bar-Jonas recebe a revelação de Deus, de quem era Jesus. E ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A partir dali, Jesus fala com Simão Bar-Jonas: tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. A revelação era do reino dos céus. Jesus agora fala sobre o evangelho deste reino, desta igreja, de uma igreja que não foi levantada por um homem, de uma igreja que não são paredes, uma igreja que Deus revelou ao seu Filho amado para trazer à terra. Note que o próprio Jesus, quando ora ao Pai, ele ora dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus andou na terra como homem, mas era filho de Deus. Ele veio como homem, andou na terra como homem, sujeito a todos os pecados, a todos os erros, porém, não cometeu nenhum pecado, nenhum erro. Mas ele viu o sofrimento do homem aqui na terra. Ele viu a luta do homem aqui na terra. Ele viu que o homem andava perdido. Então, ele roga ao Pai para trazer para a terra o reino. E agora, na conversa que Jesus tem com Simão Bar-Jonas, este reino ao qual ele orou e pediu ao Pai é revelado. A partir dessa revelação, é implantado aqui o reino dos céus. E é deste evangelho que Deus agora vem falar que precisa ser pregado em todas as nações e não apenas para uma nação. E olha de onde começa esse evangelho. Olha de onde começa esse evangelho. Lucas, capítulo 24, versículo de 45 ao 46. Olha o que diz a palavra. Então, abriu-lhes o entendimento para empreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Podia começar em Jerusalém, teria que começar em Jerusalém, mas não poderia ficar apenas em Jerusalém. Se eu quero alcançar o mundo, se Deus queria alcançar o mundo, ele não podia permitir que os homens implantassem uma torre ao qual somente eles tivessem contato com Deus. O homem covarde estava buscando aproximar-se de Deus sem pensar em todo o mundo. Era eles que precisavam, eram eles que necessitavam. Eles, por eles mesmos, é que queriam ter o Deus que mudou a história da humanidade. Mas Deus não aceitou. Deus não aceitou. Deus então desceu, olhou o que eles estavam fazendo e disse: não pode ser assim. Aqui, você começa a entender então que começou ali, mas que precisava sim se espalhar por todo o mundo. Os homens saem agora da arca da aliança. Os homens agora que viram que não era bom ficar longe de Deus, não era bom viver na corrupção, agora querem Deus, porém só para eles. E Deus não aceitou. Você está entendendo
o quanto Deus quer te alcançar, ou o quanto Deus quer alcançar a sua família, o quanto Deus quer alcançar aqueles que você ama. E não importa onde eles estejam. E sabe como é que nós vamos alcançar aqueles que se perderam ou aqueles que ainda não foram encontrados? Através do Evangelho do Reino. Mas há aí uma grande covardia da parte do homem. Eu conheço crentes religiosos que vivem dizendo assim: Jesus volta, volta logo. Jesus volta, volta logo. E querem que Jesus volte, volte correndo. Mas se Jesus voltar agora, quantas pessoas que ainda não receberam o Evangelho? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Você acha que Jesus seria covarde de ter morrido, ressuscitado e agora voltar para buscar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho que ele mesmo implantou? E esta era a vontade do Pai? Não, ele não faria isso. Só que nós temos o dever de levar esse Evangelho. É por isso que nós não podemos parar. É por isso que eu não posso parar. É por isso que eu devo continuar. É uma obra contínua. É uma obra que não pode, de maneira nenhuma, se acovardar. O Evangelho do Reino precisa e vai ser pregado em todo o mundo. Eu não sei se vai ser aqui, pela minha rede social. Eu não sei se vai ser por um programa de televisão. Eu não sei se vai ser pelo rádio, mas será pregado, porque uma coisa eu tenho certeza: não somos daqueles que se acovardam como os homens do passado, não somos daqueles que se acovardam nos dias de hoje, que pedem Jesus para voltar, sem sequer ter pregado de fato, de verdade, o Evangelho, onde ele ainda tem que ser pregado. É necessário que se arregace as mangas, sim, e que nós caminhemos para a vontade de Deus. Porque assim teremos a conclusão de uma vontade única de Deus nosso Pai, que é de trazer ao conhecimento de todos este Evangelho. Que Deus possa trabalhar isso no seu coração. Que Deus possa abrir sua mente. E você pare de se acovardar diante de lutas que você tem enfrentado. Desafios foram feitos para serem vencidos. E há um desafio, que é de levar esse Evangelho. Não se acovarde. Que Deus te abençoe, paz e luz para você.